Pois é, então vamos lá, a aguinha, dá uma respirada. Não se preocupe que eu vou citar todos os artigos do Código de Processo Civil. Os artigos que eu citar, tu vai para casa, dispensa aquela namorada chata que larga do seu pé e você vai ler aqueles artigos. Vai ficar com um pouquinho de dúvida, aí você manda pelo Facebook as perguntas, porque aí a gente vai respondendo e todo mundo vai vendo as perguntas e vendo também as respostas, tá? Vamos falar sobre o valor da causa. Toda causa tem um valor. Na petição inicial, quando vamos falar sobre petição inicial, você vai ver que um dos itens da petição inicial é o valor da causa. O valor da causa serve para quê? Serve para determinar a competência. Por exemplo, se o valor da causa é até 40 salários mínimos, né? Estou fazendo uma cobrança pequenininha lá para o seu juiz lá, que o réu me pague, sei lá, 10 salários mínimos, né? Até 40 salários mínimos vai ser juizados especiais, civis e criminais, né? Civis. Quer dizer, até 40 salários mínimos. Então, na verdade, o valor da causa serviu para determinar a competência, juizado especial. Mas também esse valor da causa vai determinar o rito. Se você for olhar no Código de Processo Civil, no artigo 275, isso, né? 275, vai dizer assim, vai-se observar o procedimento sumário, aí vai ver no inciso 1, 275, inciso 1, vai estar assim, ó, nas causas cujo valor não exceda 60 vezes o salário mínimo. Quer dizer, quando tem o valor da causa, determinando o quê? O rito. O ordinário, se for mais que 60 salários mínimos, o rito sumário, se for menos, em regra é isso, menos 60 salários mínimos, será rito sumário. Mais de 60, rito ordinário. Menos 60, rito sumário. Okay. Também vai determinar a base de cálculo para as taxas judiciárias, tá? Então, o valor da causa é X reais, né? E a taxa judiciária é tantos por cento sobre esse valor, então ela vai servir como base para ser aplicado o percentual para se descobrir, afinal de contas, qual é a taxa judiciária a ser paga pelo autor. Muito bem. Então, basicamente, gravem essas três, tá? Que é para determinar a competência, o rito e a taxa judiciária. Muito bem. Vamos falar rapidamente sobre outra questão que é interessante, que é sobre a suspensão e a extinção do processo, né? Suspender um processo, quer dizer, olha, para o processo, o processo está suspenso, todo mundo parado, está suspenso. Extensão do processo, acabou o processo, não tem mais. Agora, quando o juiz extingue, ele pode extinguir de duas maneiras, a gente vai falar já. Então, se o processo está suspenso, no artigo 265 do Código de Processo Civil, vai estar lá, suspenso, né? E ele suspende o processo quando? Quando é que para tudo? Quando? Bota o bom senso para funcionar. Pela morte, morreu uma das partes, suspende o processo, até verificar se algum sucessor se habilita a entrar no processo, ou um terceiro interessado. Por enquanto, suspende o processo, mas o processo não acabou. Ou então, há um acordo entre as partes, pode acontecer, as partes resolvem suspender o processo durante um certo tempo, né? Então foi suspenso, mas o processo não foi extinto, ele continua existindo, mas inerte, parado, foi suspenso. Pode parar também quando se observa que o juízo é incompetente para determinada matéria, né? Então, suspende até que se vá remeter este processo para o juízo competente. Ou então, quando o juiz está suspeito, né? Uma das partes é uma amiga íntima do juiz, ele é altamente suspeito. Afinal de contas, tantos momentos maravilhosos entre o juiz e aquela parte. Então, ele vai suspender o processo para trocar esse juiz, ele vai se defender, alguma coisa assim, né? Então, o processo continua, mas ele para.
até que essa questão da suspeição do juiz seja decidida. Ou impedimento, para o processo, suspende o processo, para tudo. Por quê? Porque esse juiz não pode, cara. Se esse réu ganhar a causa, o juiz ganha $1 milhão. Claro, né? É difícil o juiz poder dar continuidade a um processo em que ele tem todo o interesse no resultado daquela causa. Então, uma coisa é a suspeição, uma amizade, outra coisa é o impedimento. É a esposa dele que está ali, é o filho que está ali. Né? Então, quando nós citarmos o artigo para você, direitinho, que é o artigo 265, você vai ver que tem um bom senso. Algumas situações, o juiz é suspeito. Ele pode se defender, pode até se declarar suspeito. Outras vezes, não, ele é absolutamente impedido de funcionar naquele processo. Aí é o impedimento. Muito bom. Às vezes o processo fica suspenso, quer dizer, ele existe, mas fica parado, quando existe uma dependência de um julgamento de outra ação. Como, por exemplo, aquilo que eu já citei logo no início das aulas, né? Quer dizer, tem uma ação de alimentos contra o Manuel. Mas aí o Manuel falou, peraí, seu juiz, acontece que eu não sou o pai. Para tudo. Para isso. Para que seja decidido numa outra ação se esse cara é ou não é o pai. Porque se ele é o pai, volta tudo de novo. E se ele não é o pai, extingue o processo. Bom senso. Então, suspende o processo, ele continua aguardando uma outra decisão, que nós chamamos de prejudicial, etc. Ou então, por força maior, uma grande chuvada lá em Teresópolis, inundou o fórum, acabou com aqueles processos todos, aqueles autos dos processos todos. O que faz? Suspende o processo. Força maior. Até que tudo seja restaurado. Durante a suspensão, não corre o prazo. Imagina que o réu tinha um determinado prazo para responder, mas houve uma calamidade. E o prazo está contando? Não pode. Suspende a contagem do prazo. É óbvio isso. Bom senso. Mas existem os casos que não é a suspensão dele, do processo. É a extinção mesmo. Aí extinguiu. Acabou. Acabou o processo. Mas o juiz pode acabar o processo, extinguiu, explodir, sumiu, virou fumaça. Extinguiu o processo. De duas maneiras. Ou julgando o mérito, já falei que o mérito são aqueles pedidos, ou simplesmente nem julgando o mérito, nem olhou. Por que ele não olhou quando ele extingue sem julgamento do mérito? É porque, na verdade, houve a falta de alguns pressupostos, de algumas condições da ação. Alguns pressupostos para que esse processo exista, né, é preciso que haja jurisdição, ou seja, está na área onde o direito de determinada matéria possa ser julgado. É preciso que, quando o processo está para ser inaugurado, não, haja uma citação. Se ele não foi citado, esse processo tem que ser extinto. E vai ver o que o réu está pedindo, o que o autor está pedindo? Claro que não. O réu nem foi citado, não quero saber o que o autor pediu. Então, julgar, extinguir uma ação sem julgar o mérito, significa, olha, eu vou acabar com este processo aqui, e eu não vou nem querer saber o que o autor queria. Não vou nem julgar os pedidos. Eu não vou nem julgar o mérito. Isso é extinguir sem julgar o mérito. Falta de citação. Falta de capacidade postulatória do autor. Quer dizer, alguém que está num processo e que não pode estar lá. Ele não tem legitimidade para estar lá. Tem que extinguir esse processo. E eu nem quero saber o que ele pediu. Eu vou extinguir o processo como? Sem julgar o mérito. Nem quero saber o que ele pediu, o que ele deixou de pedir. Então, uma petição inicial absolutamente inválida, nem começa nada, não vai citar o réu nem nada. Agora, há um pressuposto de validade do processo, quer dizer, o processo existe, mas para que ele seja válido,
eu preciso ter uma petição válida, uma citação válida, dentro do prazo certo, das formalidades certas, uma capacidade de estar no processo, o juiz ser o juiz próprio para aquele tipo de matéria, nós chamamos de o juiz competente, e tem que ser o juiz imparcial. Quer dizer, aquele juiz que não é suspeito, é aquele juiz em que não está impedido, ele é imparcial. E aí sim, se tem um processo que está tudo regular, direitinho, todas as condições da ação, como por exemplo a legitimidade, as partes são legítimas, há um interesse em agir, há uma possibilidade jurídica do pedido, ou seja, legitimidade das partes, quer dizer, aquela pessoa certa, essa pessoa pode ser autora, ou então do réu, esse sujeito é o que tem que ser o réu. Ninguém pode chamar ao processo alguém que tem nada a ver com aquilo. Ou então haja interesse, porque às vezes não há necessidade do cara ir a juízo para resolver certas coisas. Se não há necessidade de ir a juízo, não tem interesse. Ou então não tem utilidade. Ele não vai, é uma ação que não vai levar a nada. Entrar com um mandado de segurança, alguma coisa que o direito dele é mantido, não foi nem questionado, não foi lesado, não foi ameaçado. Então há ações que você, por exemplo, para despejar alguém do aluguel, entrar com ação de despejo, eu tenho que entrar com o quê? Com uma ação de despejo. Eu não posso entrar com mandado de segurança. Isso não tem utilidade. Então, se eu não tenho, se as partes são legítimas, se as partes, se há interesse de agir naquela causa, né, e há uma possibilidade jurídica do pedido, quer dizer, não está pedindo nada impossível, né, será atendido. O juiz olhou tudo isso, está tudo conforme, e sim, como está tudo conforme, aí eu vou olhar agora qual é o pedido. Ele está pedindo isso, sim. Se eu não olhei os pedidos, eu extingui o processo sem julgamento do mérito. Se eu olhei o pedido, eu julguei como? Julgando o mérito. Ok? Muito bem. Artigo 267, 269 do Código de Processo Civil. Ok? Muito bem. Depois nós vamos começar a falar sobre, já começando a caminhar para o fim, nós vamos falar sobre o processo em si, como é o rito do processo, o ordinário e o sumário, basicamente. Vamos falar sobre os juizados especiais da Fazenda, Federal, Civil, Criminal. Falaremos rápidas, pinceladas em cada um. Depois, principais ações, mandado de segurança, tudo mais. Depois, vamos falar sobre a execução. E, finalmente, a gente falará sobre cautelares. E aí encerra. Aí eu falo sobre todos os artigos. Passamos para processo penal. O processo penal vai ser bem rápido. Tá? Bem mais rápido, porque noções você já tem no Código de Processo Civil. E, finalmente, a gente vai ver algumas ações especiais. Tá? E encerra. A gente pega a prova, disseca sobre o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Aí paramos, respiramos, constitucional e administrativo. E, finalmente, uma revisão geral. Um bate-bola rápido. Tá? E a gente entra no Código de Gerse. O Código de Gerse, esse sim, a gente vai ter que detalhar um pouquinho mais, porque, afinal de contas, são regras que vocês vão ter que conhecer. Tá legal? Então, gente, um abraço, boa noite para vocês.